Eu vou te falar 6 passos que você precisa saber antes de começar a atuar como social media. Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Débora Baquim. Eu atuo como social media já há 3 anos, mas eu sou formada em biologia. Eu me formei em biologia lá próximo à pandemia e, como a gente sabe, esse evento mundial mudou as nossas vidas e mudou a minha vida também. Eu não tava conseguindo, depois que eu me formei, eu não tava conseguindo arrumar emprego, não aguentava mais assistir palestras da minha área, não aguentava mais participar de processos seletivos e entrevistas. E então eu conheci o marketing digital, o mundo do design e da profissão social media. E aqui eu tô, depois de transitar de carreira, depois de conquistar os meus clientes e começar a atuar como social media. Hoje eu começo esse canal para ajudar outras mulheres que, como eu, não estão se adequando ao trabalho convencional, querem mais liberdade de tempo, de lugar e mais autonomia sobre as suas carreiras. Então, vamos lá! Então, eu defini 6 passos importantes para você saber antes de começar a atuar como social media. Então, você que está começando do zero, você que não tem dinheiro para investir, então fica nesse vídeo que eu coloquei aqui os principais passos para você começar a entender o que é essa profissão. Então, primeiro de tudo, anota aí, isso é muito importante, mais importante de tudo. Hoje, como vocês bem sabem, a gente tem muita informação disponível na internet. Então, cuidado com essa overdose de informação. O ideal é que a gente siga, que vocês procurem aí as pessoas que falam sobre isso, sobre os assuntos que vocês querem pesquisar, mas que você siga 1, 2, no máximo 3 experts, 3 pessoas, para que você consiga aplicar o que você aprende, porque a gente sabe muito bem que com essa overdose de informações, às vezes não tem fim. Você fica assistindo, aí você quer juntar o que um fala com o que outro fala, e isso não dá certo. Isso te faz mais perdida do que consegue aplicar o que você aprende. Então, evite essa overdose de informação, siga apenas 1, 2, no máximo 3 pessoas sobre aquele assunto, e aplique o que elas falam. Então, esse é o ponto principal que você precisa levar pro resto da sua vida. Cuidado com isso. Você passou por isso? Passar Sim, eu passo até hoje. Não, de procurar várias referências. Passo até hoje, overdose de informações, até hoje, assim. Às vezes eu começo a ver uma coisa e aí, tipo, o Instagram, a gente sabe muito bem, né? O algoritmo começa a entregar cada vez mais sobre aquele assunto que você tá pesquisando. Então, tipo, aí você começa a ver uma pessoa, aí você começa a ver outra, aí você entra no perfil da uma, daí você vê, esse feed, esse negócio. E aí começa. Até hoje eu fico perdida. Então, isso realmente é uma lição de vida. Nem é um dos primeiros passos, mas sim uma lição de vida. Você tomar cuidado de não se perder, assim, no tanto de informação e pessoas que falam sobre os assuntos. Então, vamos aos 6 passos. Primeiro de tudo, se você está começando e você não sabe de nada, você começa por onde? Estudando. E eu trouxe aqui também, dentro, quais são os principais assuntos que você pode começar a estudar para entender um pouco mais sobre essa profissão. Então, a primeira coisa que você precisa estudar é criação de conteúdo, porque se você vai atuar como social media, você criar conteúdo para os seus clientes. Então, esse é o primeiro assunto que você precisa estudar. Segundo assunto que você precisa entender é sobre as estratégias digitais, porque não só criar conteúdo na internet, mas você vai precisar fazer isso com propósito, você vai precisar fazer isso com técnica. Então, estudar sobre estratégias digitais, o que são, o que é interessante fazer nas redes sociais, o que é interessante fazer no blog, no site, é muito importante para você começar a colocar ali na sua cabeça essas caixinhas que depois você vai executar. As estratégias digitais são também ponto chave para você não ficar quebrando a cabeça ali no seu dia a dia do que eu vou publicar hoje, o que eu vou fazer hoje para esse cliente. Então, é também, assim como a criação de conteúdo, um dos tópicos mais importantes para você estudar e entender. E a gente vai falar muito disso aqui no canal e também no meu perfil lá do Instagram, @DéboraBaquim. Inclusive, depois de fazer muito isso para os meus clientes, hoje eu tô começando o meu perfil do zero. E se você quer acompanhar o crescimento do meu perfil e das estratégias, e eu vou aplicar as estratégias que eu vou ensinar aqui para vocês, então corre lá e me segue, @DéboraBaquim.
Terceiro ponto para estudar, entender das redes sociais. Hoje a gente tem, vou dizer aqui, 3 principais redes sociais que a gente atua como social media, que o mercado atua, que é o Instagram, TikTok e YouTube. Então, entra nessas redes, cria o seu perfil, posta, entende quais são as funcionalidades, entende de como que funciona, o que vai melhor, o que não vai. Estude sobre elas. E é legal falar, né, que se você faz pra você, depois pra fazer pros outros também fica mais fácil, né, tendo conhecimento de todas elas. É que isso eu vou falar depois. Quarto ponto para você estudar, ter uma noção, não precisa ser o expert disso, mas é estudar sobre copywriting, né? Que é a criação de textos persuasivos, que convence ali, que induz a pessoa a fazer algo. Então, isso é muito útil pra gente na nossa profissão como social media. Você induzir a pessoa a clicar no botão, a fazer uma compra, enfim, a entrar em contato. Então, estudar um pouco, ter uma noção do que é o copywriting, como fazer uma estrutura de texto persuasivo, é bem interessante. Quinto ponto a ser estudado é você estudar o que é o marketing digital, né? De uma forma mais ampla, entender um pouco quais são os conceitos, quais são os tipos de marketing digital, por exemplo, inbound marketing, outbound marketing, marketing de conteúdo, que é o que vai ser mais útil aqui pra gente como social media, é o marketing de conteúdo, que é você criar ali estratégias de marketing que vão atrair a pessoa de uma forma mais orgânica e indireta. Entender o que é o funil de vendas, entender algumas siglas, algumas nomenclaturas, como landing page, leads, o que é SEO, CRM, enfim. De uma forma ampla, só para você ter um conhecimento, para quando você for estudar mais, você já tem esse básico, para quando você conversar com alguém, você entender ali o que a pessoa está falando e também conseguir passar um pouco mais de autoridade para o seu cliente, usando as nomenclaturas da área. Próximo ponto que é legal vocês darem uma estudada nesse começo é tráfego pago. Quer dizer que você tem que oferecer tráfego pago? Não. Quer dizer que você vai oferecer? Não. Mas é interessante você saber o que é, como é que funciona as campanhas, o que é um anúncio, bem por cima. Tanto para você, de repente, poder oferecer, você não precisa executar, você pode fazer isso em parceria, como isso, você trabalhar com alguém, em parceria com alguém, saber o que sugerir, né, para essa pessoa que você vai trabalhar em parceria, entender quais são os conteúdos mais interessantes para criar para anúncio. Então é legal sim vocês saberem um pouco sobre tráfego pago, porque hoje em dia, inclusive, está muito em alta, até para trazer ali resultados para o perfil e não somente em vendas. E uma coisa dentro disso que é muito importante vocês saberem, que para mim foi muito importante quando eu comecei a conseguir aqui meus primeiros clientes, que é o botão impulsionar. Tá dentro de tráfego pago, mas não é exatamente você criar ali campanhas, mas sim entender o que é o botão, quais são as configurações que você pode colocar para anunciar aquele post. É uma opção bem legal de você oferecer para o seu cliente, vai te ajudar muito em resultados e ele vai ficar já muito feliz no primeiro momento. Então, com certeza, é uma coisa que você precisa saber, é o botão impulsionar. E não é nada complicado. E por último, que é legal vocês darem uma olhada também, não precisa ser expert, não precisa se preocupar com isso, que é ter um pouco de noção de design, que é basicamente saber um pouco da posição do texto, uma hierarquia de textos, do título, do subtítulo, bem básico, só para você não fazer uma coisa, só para você ter uma noção se o post tá legível, se não tá, se tá um pouco confuso para o leitor. Esse é o ponto da noção de design. Não precisa se preocupar com Photoshop, com ferramentas complexas de forma nenhuma, mas sim entender se o post tá legível, tá legal de entender ou se tá mais atrapalhando do que ajudando. Bom, esses são os principais tópicos que eu sugiro que vocês comecem a estudar, comecem a entender antes de querer oferecer os seus serviços. Isso vai te ajudar a ter mais segurança para quando for oferecer seu serviço e, obviamente, vai te trazer o conhecimento que você precisa para trabalhar. Quer dizer que você precisa começar a estudar tudo isso ao mesmo tempo? Não, de forma nenhuma. Eu coloquei aqui já numa sequência interessante que pode te ajudar, né, a começar primeiro criação de conteúdo, que é o básico que você precisa saber, e ir avançando para aprimorar o seu trabalho. Então, eu sugiro essa sequência e é o que eu faria hoje.
Segundo passo, que é legal você pensar sobre isso no começo, definir se você vai trabalhar já de uma forma nichada ou se você vai ser uma social media generalista. O que quer dizer trabalhar de uma forma nichada? Quer dizer você selecionar uma área, selecionar um nicho que você gosta de atender. Se você está vindo de uma outra profissão, isso pode te ajudar a nichar. Então, se você está vindo da área da saúde, você pode, de repente, eu vou atender somente de dentistas ou área da saúde como um todo, nutricionistas também, psicólogos. Mas se você não gosta da área que você está vindo, como eu, quer dizer, esquece. Eu gosto sim. Só que eu não quero trabalhar com. Meu Deus. Mas se você não gosta da área que você tá vindo, não tem problema. Você pode, num primeiro momento, determinar que você não vai trabalhar com nenhum nicho e, de repente, definir depois que você já trabalhou com alguns clientes, ver o que você gosta mais de atuar. Mas é legal você pensar sobre isso, porque se você já tiver um nicho que você tem facilidade de criar conteúdos, de entender, pode ser um bom negócio. Terceiro passo, que tem relação com o nicho. Ter uma noção de qual que é o seu público-alvo. Se você nichar, você já tem uma boa noção de qual é o seu público-alvo. Mas mesmo que você seja generalista, é legal você entender se você quer trabalhar com negócios locais ou se você quer trabalhar com profissionais liberais, mesmo que sejam de várias áreas, ou se você quer empresas maiores, enfim. É legal você entender um pouco de qual é o seu público-alvo. Não precisa ser muito detalhista nesse primeiro momento. O meu público, por exemplo, são mulheres, que já é uma delimitação, entre 20 e 30 anos e que buscam outra forma de ter uma renda para além das profissões convencionais. Então aqui a gente está falando de uma forma de ter uma renda, de gerar renda por meio da internet. E mais especificamente, como social media. Então o meu público é esse. O seu pode ser empresas, pequenas empresas, ou delimitar somente profissionais mulheres ou não, enfim. Ter uma noção. Por quê? Quer dizer que você não só vai atrair esse público, não vai atrair outros públicos? Não. Muitas vezes você acaba atraindo outros públicos. Mas isso vai te ajudar a entender aonde que você vai gastar a sua energia. Porque às vezes aquela empresa ou aquela pessoa que te procura, que não aceitou seu serviço, pode ser que ela não está dentro do seu público, então você não precisa se preocupar tanto com ela. Quarto passo que você precisa pensar antes de começar, que é definir quais redes sociais você vai estar. Porque, é claro, se você hoje não tem dinheiro, não tem clientes, não tem experiência, você deve investir na criação de conteúdo, do seu conteúdo. Por quê? É o crescimento do seu perfil, é o trabalho que você vai fazer no seu perfil que vai mostrar os seus possíveis clientes, que vai mostrar os resultados que você pode ter. Então, defina quais redes sociais você quer estar. Hoje as principais são Instagram, TikTok e YouTube. Mas você pode também querer atuar em outra rede, como por exemplo o LinkedIn. Eu, inclusive, sugiro você ter pelo menos uma página ali no Facebook, no LinkedIn, mesmo que não publique com tanta frequência, porque é sim uma rede em que as pessoas buscam por profissionais de marketing digital. Eu, por exemplo, tenho minha página no LinkedIn já desde antes, quando eu era bióloga. Não é um lugar onde eu crio conteúdo com frequência e super atual, mas eu já consegui clientes, me contataram por lá. Inclusive, um dia eu estava na praia, de férias ali, e me contataram pelo LinkedIn, me encontraram pelo LinkedIn, me contataram. E é uma cliente que eu tenho até hoje, vai fazer 2 anos que a gente trabalha juntas. Então, é sim uma forma de você estar, as pessoas podem te procurar por ali e é legal que elas te encontrem. E até hoje também recrutadores de empresas ou mesmo clientes diretos, como essa minha cliente, me buscam, me contatam pelo LinkedIn. Então, com certeza é algo que eu sugiro você ter. Bom, então até aqui o que a gente já viu foram 4 passos. O primeiro é você estudar e trouxemos alguns tópicos principais para você começar a ter uma noção de o que é essa profissão. 2, se você entender se você quer ser uma social media generalista ou nichada. 3, você ter uma noção de qual é o seu público-alvo, com quem você quer conversar. E 4, quais redes sociais você quer estar presente, você vai gastar ali seu tempo, sua energia, criando seu conteúdo e gerando resultado para você mesmo.
E se você tá aqui nesse vídeo e não sabe o que o social media faz, não sabe o que é uma social media e tá já um pouco perdido aqui nesse passo a passo, fica calma que eu vou trazer um vídeo explicando bem do início o que é uma social media, o que o social media faz, o que não faz, o que pode ser feito. Então, fica ligado aqui no canal, já ativa o sininho para não perder esse conteúdo. Então, bora lá pro passo 5. O passo 5 é depois que você já fez esses passos, lembrando que aqui ele tá numa ordem legal de você seguir para não se perder. O passo 5 já vem para uma parte mais de estruturar o seu negócio, a sua rotina de trabalho. Então, por exemplo, entender o que você vai fazer, o que você vai oferecer, o que você não vai oferecer. Como, por exemplo, a questão do tráfego pago, do design. Você não é obrigada a oferecer tudo isso, mas você pode. Então, aqui você vai delimitar melhor qual é o seu escopo de trabalho que você se sente seguro em oferecer ao seu cliente. Organizar melhor o seu tempo, que horas você vai trabalhar. Se você ainda está num outro trabalho, então é importante você entender quando que você vai fazer cada coisa, para que você não se perca, né? Então, mais uma estruturação de rotina de trabalho. E também nesse segundo momento, que você já vai começar ali a conseguir os seus primeiros clientes, oferecer o seu trabalho, é legal você ter um modelo de contrato, um modelo de apresentação de proposta, um script de vendas e algumas sugestões legais, como por exemplo, você, se possível, ter um chip para ter um número de WhatsApp diferente do seu pessoal. Isso já traz uma imagem bem mais profissional com quem entra em contato com você do que ser o seu número pessoal. E também, claro, aumenta ali a percepção de valor que o cliente já tem de você e do seu serviço. E da mesma forma, criar também um e-mail profissional para você se comunicar com os seus clientes. E o sexto passo é você começar a aplicar tudo que você vem estudando e aprendendo. Então, é você botar a mão na massa no seu perfil e se dedicar à criação da sua estratégia, à criação do seu conteúdo e começar a prospectar os seus primeiros clientes, começar a atrair os seus primeiros clientes e com isso você já vai, por exemplo, entendendo o que funciona de você oferecer no seu serviço, o que não funciona, o que você leva mais tempo para fazer, começar a entender um pouco mais como que você vai precificar o seu serviço, qual área que você gosta mais de atuar. Então esse é o sexto passo aqui da nossa rotina para você iniciar na profissão social media. Mas eu ainda trouxe o sétimo e o oitavo passo como um bônus para você, que é, na verdade, você voltar um pouquinho aqui no passo 5 da estruturação do seu negócio. Então, depois que você conseguiu já alguns clientes, que você já está trabalhando, seus primeiros clientes e tal, você pode começar a pensar em abrir um CNPJ, né? Muitas empresas, principalmente, exigem que você emite nota fiscal. Hoje a gente tem o microempreendedor individual, né? O MEI, que é fácil de você abrir, não tem muita burocracia, então, e já formaliza muito mais o serviço que você oferece. Lembrando que não atropele os passos. Não faça isso no primeiro momento. Comece estudando, comece praticando, comece a divulgar seu trabalho. Depois que você já teve algum cliente, você pensa em formalizar dessa forma. E o oitavo tópico aqui é você ter uma rotina de prospecção mais ativa, inserir isso também na sua rotina de trabalho. É para fazer isso agora? Não. É para fazer isso depois que você já conseguiu algum cliente. Combinado? Com você foi assim também, né? Você começou não tendo MEI, não tendo nada, e depois você começou a montar. Sim, comigo foi assim. Na verdade, foi um pouco assim mesmo. Eu fiz o primeiro curso, comecei a praticar, né, o que eu tava estudando e tal, ofereci para pessoas conhecidas, para familiares, foram meus primeiros trabalhos para, realmente executar o que eu tava aprendendo no curso. E aí, depois que eu fui realmente me formalizando mais nesse sentido, do começar a oferecer o trabalho para pessoas que eu não conheço, conseguir clientes que eu não conhecia e tal. E aí que eu fui vendo, preciso de um contrato, preciso de uma proposta mais bem estruturada. Porque quando você tá oferecendo ali pros familiares é mais informal, depois você vai vendo que vai ficando mais. E aí que você precisa. Por isso que realmente essa parte da estruturação do trabalho, ela vem depois mesmo, porque às vezes a gente se preocupa isso no começo, eu já quero ter tudo perfeito, e não precisa, porque vai ser uma carga a mais, né, de trabalho, de pressão que você precisa fazer no começo, sendo que no começo só precisa
estudar e aplicar. E vamos ao resumo então. O que a gente viu nesse vídeo? Primeira coisa, que nem tá dentro dos seus passos, porque ela transcende os seus passos, transcende tudo, que é tomar cuidado com a overdose de informações na internet, tá? Então lembrem-se, se identificou com uma pessoa, achou legal o que ela fala, o que ela tá te ensinando, é bem estruturado, se identificou, segue o que ela diz. Gostou de uma segunda pessoa? Beleza, não começa a ver tudo que você recebe de anúncio, recebe de perfil falando que você vai se perder. E os 6 passos são: 1. Estudar principais tópicos, criação de conteúdo, estratégias digitais, marketing digital como um todo, tráfego pago, bem por cima, tráfego pago, copywriting, design, para você ter uma noção. Segundo passo, entender se você é generalista ou se você é nichada. Terceiro passo, ter uma noção de qual é o seu público-alvo para entender aonde que você vai colocar a sua energia. Quarto passo, definir quais são as redes sociais em que você vai estar e vai criar o seu conteúdo. Quinto passo, estruturação do seu negócio quando você já estudou, quando você já criou seu perfil nas redes sociais. E sexto passo, aplicar tudo isso. Criar o seu conteúdo, executar a sua estratégia, começar a ter os seus próprios resultados. E sétimo e oitavo passo, buscar pelos seus clientes, formalizar o seu negócio com o CNPJ e ter uma prospecção ali melhor de clientes. Combinado? E para finalizar, eu quero saber quais desses tópicos você ficou com mais dúvida, que você quer que eu traga aqui mais informações, eu destrinche melhor, se é você saber melhor como evitar a overdose de informações, se você quer saber como nichar o seu negócio, como descobrir qual nicho atuar, o que é melhor, o que não é melhor, conta aqui nos comentários o que você quer saber mais e também me conta se ficou alguma dúvida que eu vou te responder. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!